Existe um perigo na vida de sucesso que tem ligação com o desinteresse de se perguntar a respeito da vida após a vida. Uma coisa que ninguém quer fazer. E raríssimas vezes você encontrará um rico, riquíssimo, muito rico, milionário, bilionário, preocupado com o que vai lhe acontecer depois que tudo acabar. Essa é a grande verdade. Existem exceções. Uma delas, há uma história contada a respeito do grande Alexandre, ou o imperador grego macedônico Alexandre o Grande. E uma história que não se sabe a sua veracidade, mas que atribuem a ele esse fato, de que à beira da morte, Alexandre fez 3 pedidos, e os seus conselheiros ficaram assim: fala para a gente aí quais são esses pedidos que você quer fazer. Assim, primeiro, eu quero que os médicos que estão cuidando de mim carreguem o meu caixão. Já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Os médicos que estão cuidando de mim vão carregar o meu caixão. Segundo, peguem aí a prata e o ouro, os meus tesouros que eu tenho aqui no palácio. Enquanto for o meu cortejo, vocês vão jogando essa dinheirama toda, vai jogando tudo pelo chão afora, enquanto até eu ser enterrado. No meu terceiro pedido, eu quero estar dentro do caixão, mas eu quero que meus braços estejam do lado de fora. E os caras ficaram: o que é isso? O que o imperador está pedindo por isso? E quando perguntaram a ele, ele disse assim: olha, eu quero que os médicos carreguem o meu caixão para mostrar para o meu povo que nenhum deles conseguiu vencer a morte. Nenhum deles conseguiu resolver o problema da morte. Segunda coisa, espalha pelo caminho os meus tesouros, para mostrar para o povo que eu não estou conseguindo levar nada do que eu acumulei. E terceiro, põe os meus braços para fora, as minhas mãos para fora, porque eu quero que o meu povo veja que eu vim para esse mundo com as mãos vazias e estou saindo dele com as mãos vazias também. É raro um rico poderoso raciocinar ou pensar coisas desse tipo, mas costuma acontecer. Geralmente eles não se perguntam sobre isso, sabe por quê? Porque quem é bem sucedido, e eu estou pondo entre aspas, que nós estamos falando sobre sucesso já tem um tempo aqui, quem é bem sucedido, quem tem sucesso, para eles estar no topo já é o suficiente. E tanto é o caso que Cristo não fala poucas vezes sobre a influência da riqueza na vida das pessoas. A gente vê Jesus atribuindo à riqueza o caráter de ídolo, quando ele fala assim: você não pode servir a Deus e ao quê? Mamon, as riquezas. Paulo lá, Timóteo, fala assim: porque os que querem ficar ricos caem em o quê? Lembrarão? Muitas ciladas. E o próprio Paulo, recomendando ao seu filho na fé, Timóteo, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de quê, minha gente? Não é alguns não, Raquel? É de quantos males? Todos os males. Só que o rico, ele não se preocupa com isso, porque afinal de contas ele é rico, ele é poderoso, ele tem glórias, ele tem fama, ele tem tudo, ele não precisa se preocupar com isso. Mas existem as exceções, e há no registro bíblico a história de alguém bem sucedido, um menino de sucesso, um camarada que resolveu fazer perguntas que as pessoas de sucesso não costumam fazer. Ele resolveu fazer os questionamentos que as pessoas bem-sucedidas não costumam fazer. Mas primeiro é bom descrever a similaridade desse padrão de sucesso registrado no relato bíblico com o padrão de sucesso que a gente vê por aí hoje. Preste atenção comigo, o texto que a gente leu fala de que esse era um jovem. E geralmente os padrões de sucesso ou da busca pelo sucesso estão compreendidas num determinado período da história do homem, onde ele tem jovialidade ou força necessária para perseguir determinadas coisas. Ele era jovem. Segunda coisa,
Os textos falam que ele era alguém de posição elevada no meio em que vivia. Tá bom para você ou não? Não basta ser rico. Conhece história de gente que gastou fortuna para se sentir mais importante? Você vê muito isso na política. Os caras são milionários, mas o que eles fazem? Eles gastam as suas fortunas porque eles têm dinheiro, mas não têm o quê? Prestígio, poder. Esse camarada era jovem, ele tinha posição, ele era respeitado moralmente, como alguém cujos bons costumes o chancelavam como possivelmente um dos líderes da sinagoga naquela época. Porque a relação dele com a lei mosaica mostra que ele era um cara de moral o quê? Ilibada. E os textos falam que ele era um jovem rico. Tá bom para você? Só não falou que ele era bonito, mas também não precisava. Não. Desse jeito aqui, ele é lindo, ele é maravilhoso. Moral ilibada, influente, jovem e rico. Quase eu, entendeu? Eu sou um artista. Eu sou um artista. Aí, ó. Rico, jovem, posição, respeitável. Olha só. Esse cara sou eu. Meu Deus. Uma pessoa de sucesso, gente, que aparentemente não tinha com o que se preocupar. Não tinha. Mas ele tinha uma preocupação. Algo o fazia se sentir inadequado. Alguma coisa dentro dele o estava despertando, mas essa inadequação não tem uma relação com a sua dificuldade com o cumprimento da lei, por exemplo. Lembra que a minha primeira mensagem a respeito do sucesso aqui estava ligado à lei, a Josué, que tinha que cumprir a lei para ser bem sucedido. Esse não, para ele estava tudo certo, porque na cabeça dele, ele era um fiel cumpridor da lei, mas havia um problema no coração dessa pessoa bem-sucedida, assim como pode ter gente bem-sucedida aqui, ou que se sente bem-sucedida, ou certamente gente aqui que anda perseguindo o sucesso, mas do jeito errado. Havia nele um tipo de desespero, uma busca, um anseio, aquele anseio do sucesso baseado no mérito, mas que não podia ser alcançado. Se você parar para perceber, verá que no texto ele tem tudo para passar bem longe de Cristo e falar assim: esse é mais um dos rabis que estão por aí, mais um dos mestres que estão por aí, que não tem nada para acrescentar na minha vida. Mas não, a Bíblia diz que esse camarada tinha algo na alma dele, que o dinheiro não resolveu, que o poder não resolveu, que a jovialidade não resolveu, negócio que o prestígio que ele tinha não resolveu. Será que o sucesso não bastava para esse cara? Não era o suficiente? E olha aqui para mim, eu vou falar uma coisa muito séria. Você pode tentar fugir do jeito que quiser. Tem uma coisa errada no homem, no ser humano, dentro de nós. Tem algo muito errado dentro do ser humano, porque não são poucos os ricos influentes, bonitos, não são poucos os moralmente, de moral ilibada, os religiosos, não são poucos os que pulam de prédios, se desesperam, ficam malucos e tentam escapar de alguma maneira usando os recursos que esse mundo oferece, que vai do sexo, à droga, ao álcool, ao suicídio, que, entenda a retórica das minhas palavras, o suicídio que está na moda hoje, o remédio, tudo, a gente percebe que há um desespero no homem, e o homem, ele tenta resolver isso e ele não consegue. Eu li um livro esses dias e isso me chamou a atenção. O cara usou uma expressão que era como se o homem ele fosse colocado dentro de uma lata de lixo, Júlia. Só que a lata de lixo, ela não cabe o homem lá dentro. O homem é muito maior do que essa lata de lixo. E aí você encaixa o homem lá dentro, e aí você empurra a cabeça dele, mas sai as pernas. Parece patético, né? Mas tá todo mundo entendendo? E empurra as pernas, sai os braços. Você não consegue encaixar o homem dentro daquela lata de lixo.
E o escritor diz assim: esses são os pontos de integração que o homem procura na vida. O cara, ele está dentro dessa lata de lixo e empurra, fala, agora eu vou entrar aqui e eu vou me encontrar aqui na cachaça. Não consegue, empurra, as pernas vai para o lado de fora. Tem outros que não tem problema com isso. Empurra a perna para dentro, não vou resolver com sexo, vai os braços para fora. O homem, ele não cabe dentro desses pontos de integração. Está todo mundo entendendo o que eu quero dizer? Que ele tenta determinar como sucesso para a vida. Bate o desespero, bate a angústia, bate a tragédia, e ele só olha para ele e fala assim: tem um problema. Nesse ponto, nada é semelhante à didática do nosso mestre, Kaline. Jesus, ele era tão habilidoso com as palavras quanto você. Ele chegava e falava assim, é mesmo? E Jesus lidava com o homem. E esse camarada chega e pergunta, e é interessante notar como é que a base para a salvação desse jovem é semelhante à de muitas pessoas hoje. Ele não chega perguntando assim, como fez o ladrão da cruz, que nós ouvimos domingo de manhã, semana passada, a coisa mais linda que o Jackstone pregou aqui. Tinha 3 pessoas sangrando lá naquele calvário, era sangue escorrendo. Um falou assim, tira a gente dessa. O outro falou assim, me salva. Esse menino não chega falando assim, me salva, Jesus. Ele fala, o que eu tenho que fazer? Igual muita gente faz. Igual muita gente aqui vive tentando fazer. O que eu preciso fazer? É a salvação pelas obras, essa maldição. É o papel que eu exerço na vida eterna. A didática de Cristo desmonta isso. Jesus usa a lei, preste atenção no que eu vou falar. Jesus usa a lei não para mostrar ao jovem como ser salvo, mas para mostrar-lhe que ele precisava ser salvo. Ele não chega perguntando, Jesus me salva. Ele chega falando assim, o que eu tenho que fazer? E eu acho que tinha sinceridade no coração dele, sabe? Eu acho que aquilo era de verdade. Porque a Bíblia diz lá no texto paralelo de Marcos, no 10:21, que Jesus o amou. O texto fala que Jesus amou aquele cara. Jesus olhou para ele, tinha sinceridade ali. E ele disse assim, olha, eu sigo os mandamentos. Porém a didática de Jesus é infalível ao ensinar os homens a respeito deles mesmos. Segue, Moisés, segue direitinho. Os 10, bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, segue. Senhor, o texto fala que ele seguia desde quando? Isso aí? Desde sempre eu estou colado, aprendi no catecismo da igreja. Isso aí está resolvido. O que me falta ainda? É a pergunta que ele faz para Jesus. Aí Jesus, gente, meu Deus, Jesus Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Cuidado para não interpretar as palavras de Jesus do jeito errado, viu? Jesus não mandou esse cara ir para caridade não, para filantropia não. Jesus virou para ele e falou assim, é mesmo, ricão, bonitão, bacana, cara legal você é, tal, massa. Faz o seguinte, bobinho. Jesus conhece o coração, gente, é diferente. Ele aplica um teste sutil e prático na vida daquele homem. Aquele bem-sucedido, religioso rapaz, que desejava algo mais, Jesus falou com ele assim, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. Tá de brincadeira, né? Eu sou um cara rico, cheio de propriedade, tenho uma vida, essa vida, Jesus vira para ele, segue os mandamentos. Como assim, tesouro? O que seria? Ele podia, o que seria um tesouro no céu? Aí Jesus fala com ele assim, vai, faz isso tudo, aí você vai ter um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. Será que Jesus estava ensinando aqui a salvação pelas obras? Não! Jesus não estava ensinando para ele que ele tinha que fazer isso para ser salvo, não. Que pancada, que pancada.
Jesus deu para ele a prova fechada. A prova fechada, ele marcou tudo certinho no gabarito lá. Pá, Jesus pegou a prova e falou assim: 10, tá lindo. Vamos para o teste prático agora. Você segue tudo, né? Eu sou o seu único Deus. Você não cobiça. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Uma prova prática, obrigando-o a olhar para si mesmo como um transgressor, não apenas do último mandamento, não cobiçarás, mas também do primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Aquele menino estava mergulhado na idolatria, ele era um idólatra, ele amava o dinheiro, ele o cobiçava, ele era um homem de sucesso sem resposta para a vida, mas que acreditava ter condições de se salvar, e Jesus mostrou para ele através de um teste prático: não, você não consegue. E Jesus faz ainda uma coisa mais impressionante, eu acho. No texto paralelo, novamente, porque esse texto é narrado em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus vira para ele e fala assim: se você quer ser perfeito, engraçado, gente, parece uma loucura. Primeiro dá a impressão que Jesus está ensinando a salvação pelas obras, coisa que ele não está fazendo. Depois Jesus fala de perfeição. Se a Bíblia inteira fala que a gente não consegue ser perfeito, Jesus fala: se você quer ser perfeito, mas aqui existe um detalhe. A palavra perfeição aqui não dá uma ideia de ser melhor do que os outros, ou melhor do que si mesmo, ou melhor a cada dia. A palavra traduzida, ela indica, sabe o quê? Propósito. Aquilo que eu falei lá no dia sobre Josué. É Jesus falando com ele assim: você quer ter propósito na sua vida? Você quer ser perfeito? Você quer encontrar o propósito para a sua vida, o verdadeiro sucesso? Sabe o que é isso? E me escuta agora todo mundo, em nome de Jesus. É Jesus dizendo: se quer viver para a glória de Deus, precisa ter somente Ele como Deus. Eu vou repetir: se quer viver para a glória de Deus, precisa ter somente Ele como Deus. Aí a sua mente de juiz, de julgador, aquela que Jesus condenou dizendo assim: não julgue o seu irmão não, hein? Porque você está condenando, olhando, como é que é mesmo? O cisco que tem no olho dele, não está vendo a trave que tem no seu olho. É fácil julgar esse jovem. Olha para as suas divindades aí agora. Se Jesus aplicasse esse teste prático em você, queria ver se você ia escapar, se não escapar. Se Jesus nos colocasse ali, eu tenho certeza, você me ama, nós faremos como Pedro: ah, Senhor, amo de montão, ó, amor da minha vida, mesmo, faz a prova agora, faço, 10, aí Jesus pega o teste prático e fala: vai, vende o que tem, pega o seu filho Isaque, seu único filho, com a faca bem amolada, crava ali no coração, abra-o, retire as entranhas, queime-o em oferta a mim, porque eu sou o teu Deus, somente a mim você vai dar culto. Eu também faço parte dessa massa que diz amá-lo sobre todas as coisas, mas é uma massa idólatra, que escolheu seus ídolos e presta a eles culto diário, oferece, queima nos seus altares um incenso desprezível, que nada tem a ver com amar ao Senhor sobre todas as coisas. Antes de julgar o jovem rico, olhe para a trave que está no seu olho. O sucesso é assim, gente. Ele elege coisas para que a partir delas as nossas vidas encontrem o quê? Significado. E a partir dessas coisas que nós nos sentimos bem.
Em alguns casos, essas pessoas bem-sucedidas, em busca, né, desse sucesso, por quem elas querem ser definidas, porque tem gente que quer ser definido pelo sucesso. Quem você é? Meu nome é fulano de tal. O que você faz da vida? Eu sou um empresário, eu tenho isso, aquilo, outro. Já conversou com alguém? Você pergunta o que ela é, parece que ela não consegue desassociar o que ela é do que ela tem. Já conversou com alguém que você pergunta, ela não consegue desassociar o que ela é do trabalho dela, e por aí vai. Só que o homem tem algo dentro dele que ele não consegue fugir. E tudo isso pode mudar a partir de um encontro com Jesus. Pense comigo, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Esse jovem cheio de tudo, não tinha nada. E ele chegou para Jesus, cheio de tudo, com ideia de sucesso na cabeça. E ele não tinha absolutamente nada. Tudo pode mudar a partir de um encontro sincero com Jesus. Assim como o jovem foi citado. Socialmente identificado como bem-sucedido, ele sabia que algo lhe faltava. A narrativa, ou o fato de a narrativa indicar a tristeza com que o jovem vai embora, é relevante. E por que é relevante? Porque tem muita gente que acha que não vai ser feliz até conseguir isso. Conheço muita gente. Eu não vou ser feliz até conseguir isso, até conseguir aquilo outro. Eu não tenho felicidade até que isso se resolva. Eu não tenho felicidade até que isso se resolva. E a vida do homem é uma busca, um desespero. E o sucesso, e o mundo hoje trouxe o consumo. Escuta o que eu estou dizendo. O mundo hoje trouxe o consumo para tentar colocá-lo nesse altar, para nos dar a sensação de que nós encontramos o que precisamos. Não. Ontem eu estava escutando uma música, né? E o título da música em inglês, no meu inglês de Joel Santana, é Comfortably Numb, que significa confortavelmente anestesiado. E o William me perguntou assim, o que significa isso, pai? Aí eu falei assim, enquanto o mundo está se dissolvendo, meu filho, enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto o desespero está tomando conta geral, tem muita gente nessa vida tomando anestesias, para não sentir as dores que o mundo impõe. Esse menino voltou para casa triste, chorando. Lembre-se que para os judeus, prosperidade material era um sinal do favor divino. E a didática de Jesus, ou seja, Jesus, após a partida daquele jovem, ele introduz uma outra conversa a respeito de riquezas. Você percebeu? O menino vai embora triste. Por quê? Era dono de muitas propriedades. Aí Jesus chega, vira para os discípulos e fala, vem cá. Tá vendo? É por isso que é difícil para o rico ser salvo, cara. Jesus não fala que é impossível. Ele fala que é difícil. E muita gente explica de maneira distinta a questão do camelo passar debaixo de uma agulha. Eu sou propenso a acreditar que os mercadores naquela época, eles eram ricos. E as agulhas eram aquelas portas por onde o povo passava. E deitar um camelo para passá-lo por aquela portinha era uma dificuldade terrível. E Jesus estava falando assim, é difícil o rico ser salvo. Presta atenção, a didática de Jesus continua sendo aplicada, ensinando sabe o quê? E fazendo os seus discípulos entenderem sabe o quê? E me escuta, a porta é estreita mesmo. Não tem brincadeira. Que dia que a gente estava conversando? Hoje de manhã, tomando café. E aí, na hora do desespero, daquelas devocional, sabe? Aquelas devocional desesperadora. Na hora do desespero, eu falava com ela assim, a questão é simples. A gente nunca entendeu o quanto a porta é mesmo estreita. Só isso. Jesus está falando assim, é estreita, mas é a porta da vida eterna, é a porta da bem-aventurança, é a porta do sucesso. O status de ídolo que é dado ao dinheiro mostra o quanto que é difícil uma pessoa rica entrar na vida eterna, porque ela deposita as esperanças dela no dinheiro. A conta está cheia, está tudo tranquilo.
O carro está lá abastecido com a gasolina nesse preço, o tanque cheio é uma ostentação. E está tudo uma maravilha, eu estou sossegado. Jesus fala, olha aqui, por isso, está vendo? Olha onde eles confiam, eles têm uma base de confiança, mas que não dá significado. E aí nos aparecem duas perguntas dos apóstolos que me chamam a atenção. Os apóstolos falam assim, sendo assim, quem pode ser salvo? É curioso, os discípulos são honestos demais, sinceros demais, né? Fala assim, Jesus, o pessoal fala baixinho, tem uma teologia da prosperidade, você já ouviu falar, né? Já ouviu não? Você tem que semear a grana ali, que o Deus vai fazer multiplicar 30, 60 e a 100 por um. Você já ouviu, né? Naquela época tinha disso. Não, o rico é abençoado aí. Vai falar que a gente não tem disso. Olha o quanto Deus tem abençoado o fulano. Chegava aqui num Corsa Wind branquinho. Isso é uma piada interna, porque tem um irmão aqui da igreja que aconteceu isso, né? No dia que ele chegou aqui na igreja, né? Num carro novo, numa quinta-feira, porque ele comprou o carro na quinta e tal, ele deu um cavalo de pau nessa praça, chegou buzinando, parou na rampa, abriu a porta e falou assim, aleluia, prosperei, irmão, glória! Brincadeira, ele não fez isso não, né? Olha como é que Deus está abençoando o irmão, rapaz. Andava no carrinho lá e tal, numa luta, agora ele está num carro novo. Olha como Deus abençoou o fulano, abençoou o ciclano, isso, aquilo, outro. A gente começa a fazer essas o quê? Associações. Isso está aí até hoje. Aí os discípulos falaram com Jesus assim, está aí Jesus, se os ricos que são abençoados não podem ser salvos, o que vai acontecer com a gente? A pergunta era, o senhor acabou de fazer o Nicodemos Júnior, não é o Augusto Nicodemos não, tá? Nicodemos é lá de João 3, o doutor da lei. Esse menino era o doutor da lei. O senhor acabou de mandar o Nicodemos Júnior embora chorando, e nós? O que vai acontecer com a gente? E aí depois eles fazem uma outra pergunta que me chama a atenção. Eis que nós... Eles não, né? Quem fez? Para variar. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Nós deixamos tudo, estamos com o Senhor nessa história. O que vai acontecer? Se a questão é deixar tudo, nós deixamos. Ele foi reprovado tendo tudo. Imagina a gente. Era a pergunta deles. Como é que nós vamos ser salvos? Como que a gente vai ter a vida eterna? Como nós vamos encontrar, Senhor, esse sucesso, essa história? Como que nós vamos resolver isso? Eu me lembro de uma conversa que eu tive anteontem. Peguei um Uber na direção de um terminal, e quando eu entrei dentro do carro, eu já pensei que eu tinha 1 hora dentro de um carro com um cara, e na minha cabeça só vinha uma expressão. Qual era? Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Sentei, começa com futebol, e você fica orando. Senhor, me dá um gancho, Senhor, eu preciso pregar para esse cara, eu não vou ver esse cara nunca mais, eu preciso pregar o evangelho para esse cara. E você sabe como é que vai a conversa, né? Chegou numa hora, o cara falou assim, rapaz, mas seguir direitinho é difícil demais. Você não acha? Falei, sabendo, eu falei assim, né? Por quê? Eu já sabia. Mas por quê? Rapaz, mas, andar direitinho ali, eu não sou nada. Não sou nada, mas seguir direitinho. Eu falei, por quê? Rapaz, mulherada, balada, sabe, um rockzinho sexta-feira, a cachaçada e tal. Aí eu falei, rapaz, imagina pra esses caras ricos, iate. Aí ele, aí é isso que eu tô falando. É isso. Eu falei, rapaz, imagina o cara com iate, milhões, champanhe pra lá e pra cá. E ele falava assim, é isso que eu tô falando aí, como é que faz? Você já dá para imaginar onde que a conversa foi parar, né? Falei assim, deixar tudo isso para trás é impossível para o homem, mas para Deus é possível. Virei para o cara e falei com ele assim, você precisa parar de pensar
no que você tem que fazer e entender o que Ele fez por você. Essa história aponta para o que disse Jesus e eu encerro a minha fala. Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Amém? Amém. Tudo possível. Para Deus é possível salvar o cachaceiro, o nóia. E eu acho triste essas definições, sabe? Ultimamente eu ando até meio radical. O cara é nóia, o cara é um cachaceiro, o cara é um mentiroso, o cara é um adúltero, o cara é um safado, a menina é isso, é aquilo outro e tal. Não há impossíveis para Deus. E eu quero te falar uma coisa. Nós falamos isso tudo aqui, mas no final das contas o que vale é o que Jesus falou. Não é o que Pedro falou, não é o que os discípulos falaram, não é o que o jovem rico falou. Tudo isso, o protagonista dessa história é o Senhor da cruz. É Jesus, o Cristo de Nazaré, que fala assim: é impossível para o homem, mas para mim não é possível. Jesus pode fazer qualquer coisa, inclusive salvar um rico que deposita toda a sua esperança na riqueza, salvar um camarada viciado no crack, já agonizando, Elton. Nós sabemos disso, meu irmão. A gente já viu isso. Jesus restaurar o cara, que o cara ele depende, mas aonde é um impossível para o homem, é um impossível para Deus. O jovem rico perguntou: o que eu faço? Jesus respondeu, nas entrelinhas: nada. O jovem disse: eu já faço muita coisa. Jesus falou: não serve para nada. O jovem afirmou: eu aprendi. Jesus reafirmou: mas não vive. Os discípulos disseram: ninguém se safa. Jesus disse: eu salvo. Os discípulos pensavam: é impossível. Jesus afirmava: é possível. É possível. É possível. É possível. É possível. É possível. Jesus fala: é possível. É possível, porém está nas mãos dele e não nas suas mãos. Segundo, Jesus disse: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Para e me escuta, tenha só mais um pouco de paciência. Pensa o que seria para um judeu sentar-se em 12 tronos com Cristo para julgar todo Israel. Tá bom para você, não? O que é sucesso, gente, nessa vida, pelo amor de Deus? Fala para mim que tipo de sucesso corresponde a isso que Jesus falou. Sabe o que Jesus está falando com os discípulos aqui? Jesus está falando para eles assim: vocês não têm noção. Os discípulos pensando em sucesso, Jesus falando assim: se me seguir, meu, você não tem noção do que vai acontecer. Eu vou dar aqui um paralelo em proporções microscópicas. Pensa comigo aqui, microscópicas. É como ser um juiz do STF, o Supremo Tribunal Federal, para julgar o povo brasileiro, inclusive os presidentes que já passou, deputado, senador, esse pessoal. Seria uma honra, não? Seria sucesso, não? Jesus está falando com eles assim: vou colocar vocês do meu lado, rapaz. Existem várias interpretações sobre isso, várias opiniões sobre isso, mas em tese Jesus está falando assim: isso aqui é que é vida bem sucedida, rapaz. Eu na minha glória e vocês assentados do meu lado falando assim: estou reinando com Cristo. Sabe o que é isso, gente? É gente que sabe que sucesso é a honra que Deus tributa ao homem. E por último, são os homens que receberão muitas vezes mais e herdarão a vida eterna. Para você entender melhor o que esse texto diz, o texto de Marcos, no capítulo 10, 29 e 30, diz assim: esses largaram tudo por amor de mim e do Evangelho. Eles deixaram, olha a lista, você lê o texto comigo, senhor? Casas, irmãos, pais, filhos, campos.
está falando que o homem que segue a Cristo, ele abandona proteção, parentesco e propriedade. Não abandona, não é fugir disso, não é viver como um monge. Ele sabe qual é o lugar que isso ocupa na vida dele. Pense bem, quem é esse homem? Quem é o homem que não tem um lugar, que não tem pessoas, que não tem bens? Ele não tem nada, ele não é um sucesso. Para o reino de Deus, ele, eu, você, quem um dia disse Cristo, eu tudo entrego, é o verdadeiro bem-aventurado. A guerra está dentro de nós, não é só repelir essas coisas, é deixar, é morrer por elas. Eu encerro com as palavras de Jesus: em mim é possível. É um sucesso subversivo, é uma herança incorruptível. Não ignore a pequena expressão com perseguições do texto, porque vai doer. E não ignore o que o texto diz: não há ninguém que não receba no presente muitas vezes mais, Raquel, e no mundo por vir a vida eterna. O sucesso que Cristo propõe é um sucesso para hoje, para amanhã e para sempre. Não é essa porcaria que oferecem por aí. A vida em Cristo é a verdadeira vida bem-sucedida. E só é possível a quem num dado momento diz: eu me entrego, Senhor. Entrego tudo e definitivamente.